capítulo 18, vamos estar lendo a partir do versículo 35 ao 43, de 35 ao 43. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 35 ao 43. Sentados mesmos, mas em reverência, ouçamos a leitura da palavra de Deus. A cura do cego de Jericó. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra bendita em nossos corações. Amados, alguns meses atrás, daquela escola dominical, eu preguei nesse texto, nessa mesma passagem, e na oportunidade eu estava falando quando Jesus passa, o que acontece quando Jesus passa. E agora eu estou novamente nesse texto e quero olhar para esse texto com um olhar diferente, com uma proposta diferente. E eu quero falar nessa noite sobre o valor da oportunidade. Que valor que a oportunidade tem? Oportunidade, irmãos, é algo que todos nós queremos, todos nós esperamos, seja para o que for, né? É um concurso que é feito, né, Demétrio? E a gente espera a oportunidade de passar nesse concurso. É a porta de emprego que a gente espera que seja aberta. É o aumento de salário que a gente espera que nos alcance. É conhecer alguém que venha nos ajudar em determinados momentos. Enfim, tratamento médico que às vezes estamos precisando. Sempre esperamos oportunidade, e Deus sempre nos dá oportunidades em nossas vidas. Pois bem, pensando nisso, eu quero propor exatamente esse tema. Qual é o valor da oportunidade? Em primeiro lugar, amados, a oportunidade é algo que nós não podemos perder. Quando a oportunidade chega à nossa porta, quando a oportunidade chega até nós, nós não podemos perder. Por quê? Porque às vezes esta oportunidade ela pode ser única. Talvez essa oportunidade seja a última oportunidade da sua vida, ou é a última oportunidade que Deus está abrindo para você, ou quem sabe alguém, né, que tenha um interesse em você e queira te dar essa oportunidade, e às vezes a pessoa diz: olha, é a última oportunidade que eu estou te dando. Então nós não podemos perder a oportunidade, porque ela pode ser única. Neste caso aqui, para Bartimeu, era a oportunidade da vida dele, e essa oportunidade era única, porque era a última vez que Jesus estava passando em Jericó. Quando Jesus passa, é na porta de Jericó, ele entra em Jericó, ele tem um encontro com Zaqueu, depois ele vai para Jerusalém, tem aquela entrada triunfal de Jerusalém, ele chora diante de Jerusalém, e de lá se procede, né, para o fim. Então Jesus não passa mais em Jericó. Esta foi a única ou a última oportunidade, a única oportunidade que Bartimeu teve. E ele agarrou essa oportunidade. Parecia que ele sabia que esta era a única oportunidade para ele.
Quando ele escuta o barulho, Zaqueu, ou melhor, Bartimeu, ele está na porta de Jericó, e bem parece que ali era o local da sua presença costumeira, onde ele pedia esmolas, onde o local onde ele estava sempre parado, né? E então ele conhecia o barulho daquele ambiente, ele conhecia o barulho daquela porta, e de repente ele percebe, ele não enxerga, ele é cego, ele não vê nada, mas ele percebe que o barulho daquele dia era diferente. Ele percebe que a movimentação era intensa e era diferente dos outros dias. E isso causa a ele uma estranheza, né? E aí ele fica curioso e pergunta para alguém que está perto dele: o que está acontecendo? Que barulho é esse? Por que esse alvoroço? E alguém diz para ele: é Jesus de Nazaré que está passando. Certamente, com certeza, Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus, porque alguém diz para ele: é Jesus de Nazaré que está passando. Mas quando ele clama por Jesus, ele não chama por Jesus de Nazaré, ele não clama Jesus Nazareno, ele clama Jesus, filho de Davi. Então ele conhecia, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Certamente ele nutria no seu coração o desejo de ter a oportunidade de estar na frente de Jesus, ou de estar próximo a Jesus. E quando ele escuta essa palavra, quando ele escuta alguém dizendo para ele que Jesus estava passando, ele começa a gritar, começa a clamar, e as pessoas repreendem ele, mandam que ele se cale, e aí ele grita mais alto. Amados, era a oportunidade da sua vida, e ele não podia deixar essa oportunidade passar. E Jesus, amados, ele escuta o nosso clamor, Jesus escuta o nosso grito, Jesus escuta a nossa necessidade. Você imagina o barulho que estava naquele lugar, o barulho que estava fazendo ali, mas Jesus, ele escuta especificamente o clamor de Bartimeu. E Jesus manda que chame ele, e quando ele chega, Jesus pergunta para ele: o que é que você quer? O que você deseja? O que é que eu posso fazer por você? E Bartimeu não perde tempo, abraça essa oportunidade e diz: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Foi a oportunidade concedida a ele, e Jesus diz para ele: vê, a tua fé te salvou. Então não podemos perder a oportunidade, porque ela pode ser única, ela pode não voltar mais. Também não podemos perder a oportunidade, porque a oportunidade, ela nos traz esperança. A oportunidade pode trazer esperança. No livro de Marcos, capítulo 5, nós vemos a história de uma mulher que estava enferma. A Bíblia diz que essa mulher estava com um fluxo de sangue, ela tinha uma hemorragia crônica, e a Bíblia diz que ela estava sangrando, perdendo sangue por 12 anos. Durante 12 anos aquela mulher estava perdendo sangue, e ela procura os médicos, e a Bíblia diz que ela gastou tudo o que ela tinha, buscando a cura, buscando a melhora da sua saúde, né? Quem sabe buscando estancar aquele sangramento. E essa mulher, ela escuta falar de Jesus. O versículo 25 diz: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Marcos 5, 25. Versículo 26: e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Aí veja o 27: tendo ouvido a fama de Jesus, ela ouviu a fama de Jesus, ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu dos milagres que Jesus
fazia, e isso nutriu no coração dela uma esperança. E aí ela tem o desejo de encontrar com Jesus, ela tem o desejo de ter a oportunidade de pelo menos tocar nas vestes de Jesus. É o que passa no coração dela. Ela diz: se eu pelo menos tocar nas suas vestes, eu serei curada. Ela tem, quem sabe, irmãos, esse pensamento porque ela sofria deste mal. E pelo costume religioso daquela época, ela não podia se aproximar das pessoas, as pessoas não podiam tocar nela, ela não podia tocar nas pessoas, porque senão as pessoas se tornariam imundas. Então ela, quem sabe, ela pensava no seu coração: eu não posso falar com ele, eu não posso me aproximar dele, porque eu estou imunda, mas se eu pelo menos tocar nas suas vestes, eu serei curada. E ela queria esta oportunidade de pelo menos tocar nas vestes, ela nutria esta esperança. Agora você imagina a situação: por onde Jesus passava, ia uma multidão ao lado dele. O versículo 27 continua: vindo por trás dele, por entre a multidão. Ela veio entre a multidão. Talvez as pessoas estavam tão atentas a Jesus, estavam tão impressionadas em ver Jesus, que não perceberam que ela estava passando por ali. Agora você imagina uma mulher que está há 12 anos perdendo sangue. Ela está fraca, ela está debilitada, mas ela consegue, da sua esperança, ela consegue forças, e ela rompe a multidão, ela empurra, ela passa no meio da multidão, até o encontro de Jesus, e toca nas vestes de Jesus. E a Bíblia diz que na mesma hora em que ela tocou nas suas vestes, ela recebeu a cura. Ao ponto de que Jesus para e pergunta: quem me tocou? Seria uma pergunta para nós estranha, né? Como foi também para os discípulos. Quem sabe o que se passou na mente dos discípulos quando disseram assim: Senhor, que pergunta é essa? A multidão te aperta, o povo te oprime, o povo está todo mundo tocando em tu, e o Senhor pergunta: quem me tocou? Só que aquele toque foi um toque diferente. Aquele toque não foi um toque de curiosidade, aquele toque não foi um toque qualquer, aquele toque foi um toque de esperança, foi um toque que buscava cura, aquele toque foi um toque de fé. E Jesus diz: alguém me tocou. Jesus fala: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude, que de mim saiu poder. Alguém recebeu a bênção. E a Bíblia diz que aquela mulher toda trêmula chega diante do Senhor, se prostra diante dele e diz: fui eu que te toquei, Senhor. E a palavra de Jesus para ela, diante daquela oportunidade que ela abraçou, ele diz: vai ser livre deste teu mal. Não podemos perder a oportunidade também, porque a oportunidade pode mudar uma vida. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 15 a 17, Pedro é interrogado pelo Mestre. Pedro é interrogado por Jesus. Versículo 15: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. O que é que está acontecendo aqui, irmãos? Por que Jesus vai atrás de Pedro? Por que Jesus manda o recado para os discípulos e manda dizer para eles: olha, diga aos meus discípulos e também a Pedro que eu vou para a Galileia e eu vou encontrar com eles lá? O que foi que aconteceu? Pedro
quando Jesus avisa que vai sofrer, que vai padecer, que vai ser entregue nas mãos dos religiosos. E aí Pedro diz assim para eles: não, Senhor, eu vou contigo até a morte, eu vou contigo até o fim. E Jesus disse para ele: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E Pedro disse que não, isso não vai acontecer, mas acontece. Quando Jesus é preso e Pedro está ali diante daquela fogueira se aquecendo, alguém chega para ele e diz: você é um deles. E ele nega, ele diz: não, eu não sou, eu nem conheço esse homem. Mas aí vem uma outra pessoa e diz assim: não, você é um deles. E ele diz: não, eu não conheço ele, não sei quem, você está doida. Mas a terceira pessoa diz: você fala como eles, você parece como um deles, o seu linguajar te denuncia. Aí ele começa a praguejar, começa a soltar impropérios e dizer: não, eu não conheço esse homem. E ele foge dali. E antes dele fugir, a Bíblia diz em Lucas que ele olha para Jesus e Jesus olha para ele. E quando ele olha para Jesus, o olhar se encontra com o olhar de Jesus, ele fica envergonhado e ele vai embora. Então, quando Jesus manda esse recado para Pedro, diz aos meus discípulos e a Pedro que eu vou me encontrar com eles lá na Galileia. Jesus tinha um objetivo. Jesus queria dar uma oportunidade de mudar a vida de Pedro. O que aconteceu com Pedro ali? Pedro não acompanhou a trajetória de Jesus até a cruz. Pedro não viu a crucificação. Pedro foi embora, ele fugiu. E ele voltou para o mar, ele voltou para pescar, ele voltou para a sua vida de antes. Jesus tinha chamado ele para ser discípulo, Jesus tinha chamado ele para ser pescador de homens. Mas ele agora, depois do que aconteceu, envergonhado, ele volta para o mar, ele volta para pescar. E aí Jesus tem um encontro com ele. E agora Pedro negou a Jesus Cristo diante de uma fogueira. E aí Jesus prepara um braseiro, prepara um ambiente parecido, com aquele que ele negou. E agora Jesus está com ele diante daquela fogueira, daquela pequena fogueira, onde ele assou pão, onde ele assou queijo, ou melhor, peixe, E ali ele está com ele, e por 3 vezes Pedro nega, mas agora Jesus por 3 vezes pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Jesus estava curando a alma de Pedro, Jesus estava trazendo cura para ele. Ele estava criando o mesmo ambiente, mas com uma resposta diferente, fazendo com que Pedro declarasse uma resposta diferente. E amados, uma coisa que me chama a atenção é que quando nós lemos esse texto no português, a gente não tem um entendimento real do que se fala, do que está se tratando aqui. Mas quando nós vamos para o grego, para a língua onde foi escrita esse texto, a palavra de Deus, o Novo Testamento, a gente percebe que a entonação é diferente, que a coisa não é bem como a gente pensa. O que acontece é que Jesus pergunta para Pedro: ágape, Pedro, ágape. E nós sabemos que ágape é o amor altruísta, é o amor que se dá, é o amor que a gente ama sobre todas as coisas. Então quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas de todo o coração? Pedro, tu estás disposto a morrer por mim? Pedro, tu me amas acima de todas as coisas? Pedro responde com filéu, um amor de amigo. Pedro não responde com ágape. Pedro não tem coragem, depois do que ele fez, de dizer: sim, Senhor, ágape. Ele diz: filéu, Senhor, eu gosto de ti. Mas Jesus não se decepciona, Jesus não desiste. Ele diz: apacenta as minhas ovelhas. E anda mais um pouco, e depois Jesus pergunta novamente: Pedro, ágape. E Pedro novamente diz: Senhor, filéu, eu gosto de ti. E Jesus novamente diz para ele: apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. A mensagem de Jesus para Pedro é a mesma. E aí novamente Jesus anda, e agora vem o constrangimento de Pedro. Quando a gente lê no português, a gente entende ou a gente percebe que ele se constrangeu porque Jesus perguntou 3 vezes. Mas não foi por isso que Pedro se constrangeu. Pedro se constrangeu porque na 3ª vez Jesus não pergunta ágape, Jesus pergunta filéu.
Jesus entra na de Pedro, já que ele não respondeu ágape nenhuma das duas vezes, ele agora pergunta: Pedro, filéu, você não está disposto a morrer por mim? Você não está disposto a pagar o preço? E aí a declaração de Pedro é esta: Senhor, tu sabes todas as coisas. Não adianta eu dizer para ti, ágape, não adianta, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a minha vida, é filéu. Mas Jesus continua dizendo para ele: apacenta os meus cordeirinhos. Jesus não desiste de Pedro. Jesus dá a oportunidade para que Pedro tenha a cura da sua alma. E, irmãos, depois disso, nós sabemos o que aconteceu com Pedro. Quando o Espírito Santo é derramado sobre a vida de Pedro, e ele agora prega diante de uma multidão, e 3.000 almas são salvas. E depois ele se encontra diante do Sinédrio, e ele aponta o dedo para eles e diz assim: aquele que vocês crucificaram, aquele que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele não está mais com medo, ele não está mais com medo de morrer. E agora, quem sabe agora Pedro queria a oportunidade novamente de Jesus perguntar a ele: Pedro, ágape? E ele dizer: sim, Senhor, ágape. Quem sabe, depois de ter tido o derramar do Espírito, o coração de Pedro, né, se encheu ao ponto dele criar coragem e dizer: agora sim é ágape. Eu estou disposto a morrer pelo Evangelho, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Uma outra coisa também sobre a oportunidade, sobre o valor da oportunidade, é que quando nós perdemos oportunidades, existem algumas consequências. Então, o que acontece quando perdemos uma oportunidade? Lucas 18, 23 nos conta a história de um jovem rico que chega diante de Jesus e pergunta para ele: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus começa a conversar com ele e diz para ele o que ele deve fazer. E ele diz: olha, mestre, eu já faço isso tudo desde a minha infância, desde a minha juventude. E aí Jesus diz para ele: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro do céu. Jesus está apresentando uma oportunidade para que aquele homem tenha a resposta para a pergunta que ele fez a Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? Jesus está trazendo para ele a oportunidade, mas ele, porque ele era rico e ele tinha muitas posses, ele sai triste dali, porque ele perde esta oportunidade que Jesus deu. Então, quando perdemos a oportunidade, nós podemos ficar tristes. Quando perdemos a oportunidade, também perdemos a esperança. Mateus 27 nos conta que Judas, ele perdeu a esperança. Judas, imagine, irmãos, quantas oportunidades Judas teve na vida. Judas era um dos 12, Judas era um dos discípulos, ele andava com Jesus. Imagine quantas oportunidades Judas teve de ver, de presenciar os milagres que Jesus fez. Pedro teve a oportunidade, ou melhor, Judas teve a oportunidade de ter sido chamado pelo Mestre. Assim como os outros discípulos, ele também foi chamado, e ele atendeu ao chamado. Ele andou diante da porta, mas não entrou pela porta. Ele andou com o bom pastor, mas não quis ser pastoreado pelo bom pastor. Ele conheceu a verdade, mas vivia mergulhado na mentira. Ele conheceu o caminho, ele conheceu a verdade e a vida, mas ele não entrou no caminho de Jesus. Ele traiu a Jesus. Jesus ainda, quando ele chega diante de Jesus, Jesus ainda dá mais uma oportunidade para ele e diz: amigo, aqui vieste. Jesus chama ele de amigo, mesmo sabendo que ele era um traidor, mesmo sabendo o que ia acontecer. Jesus dá mais uma oportunidade a ele, dizendo: amigo, o que vieste fazer? E ele traz Jesus com um beijo, ele entrega Jesus aos soldados. É bem verdade que existem alguns comentaristas que dizem
que Judas não sabia, que Judas entregou a Jesus, porque ele não sabia o que iam fazer com Jesus. Ele achava que aqueles homens iam apenas interrogá-lo, quem sabe até dar uma quarentena nele de açoites, e iam soldá-lo. Ele não sabia, ele não imaginava que ele iria ser morto. Veja que no capítulo 27, versículo 1 diz assim: ao romper do dia, todos os principais sacerdotes, os anciãos e o povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador. Versículo 3 diz: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata. Então ele não sabia o que iria acontecer. Ele não imaginava que Jesus seria condenado à morte. Por isso que ele entregou por dinheiro. Mas agora o dinheiro não fazia mais sentido para ele. Quando ele vê que Jesus é condenado à morte, o dinheiro não faz mais sentido para ele. E aí ele volta para o templo, ele volta lá e joga as moedas contra o templo e vai e se enforca, porque ele perdeu a esperança por causa do seu pecado. É bem verdade que Jesus disse assim: é necessário que o Filho do Homem seja traído, que todas essas coisas aconteçam, mas ai daquele porque ele vai ser traído. Melhor seria que ele nem tivesse nascido. Que situação a de Pedro. Que situação, irmãos, a nossa, muitas vezes, quando perdemos a oportunidade, perdemos a esperança. Enfim, quando perdemos a oportunidade, ela pode não voltar mais. Pode ser que essa oportunidade não volte mais para a gente. Lá em Lucas 23, 39, na crucificação, a Bíblia diz que tinha 2 malfeitores sendo crucificados por Jesus, um à sua direita e outro à sua esquerda. Aquele que estava à sua esquerda solta impropérios contra o mestre, fala besteira, né? E diz até assim: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo, salva nós também. Mas o outro diz assim: nem mesmo na hora da morte você teme a Deus? E aquele homem, ele perdeu a oportunidade que o malfeitor da direita teve e a abraçou. Ele perde a oportunidade, e esta foi a última oportunidade da sua vida, e ele morreu sem receber a salvação. Ele perde a oportunidade, e essa foi a sua última oportunidade. Meus irmãos, quem sabe a oportunidade está batendo sua porta hoje, aqui nesta noite. Quem sabe a oportunidade de pedir perdão, quem sabe a oportunidade de perdoar, quem sabe a oportunidade que você está tendo de ouvir esta palavra, de se corrigir. Deus sempre nos traz uma oportunidade na hora certa, a oportunidade certa, na hora certa. Não deixe essa oportunidade passar. Abrace-a e faça aquilo que o momento, exige. Abrace a oportunidade que Deus tem te dado, seja ela qual for, seja de pregar o Evangelho, seja de dar testemunho, seja de orar por alguém, seja de confessar para alguém que Cristo é o Senhor de todas as coisas, seja de perdoar, seja de pedir perdão. Abraça a oportunidade, não deixe essa oportunidade passar e faça aquilo que ela exige, em nome de Jesus, amém? Ainda teria mais alguma coisa a falar, mas a hora não nos permite. Que Deus nos abençoe e aplique essa palavra em nossos corações, amém? As crianças Deixa eu ficar aqui.
A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós aprendemos algo bem importante. Milena agora vai passar para nós um versículo. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. João 2:2. Isso, muito bem, Milena. E agora eu vou fazer algumas perguntas e eles vão responder, tá certo? Vamos lá. Jesus foi convidado para que festa? Para o casamento. Isso. Qual foi o milagre que Jesus fez no casamento em Galileia? Qual foi o milagre? Quem é que está? Transformou água em vinho. Isso. Jesus é sempre bem-vindo aonde? Na minha família. Como eu posso contar a quem eu posso contar meus problemas? Como eu posso contar? Orando. Quem fez o milagre? Quem fez o milagre? Jesus. Onde foi a festa? Em Caná da Galileia. Quem foi convidado para a festa? Quem foi convidado para a festa? Jesus e Maria. Vamos de novo? Jesus. E a mãe de Maria. Vamos com o Esté também? Esté, fala com ela. Quem foi convidado para a festa? Jesus e os seus discípulos. E a mãe de Maria. E Maria, isso. Gente, agora a gente vai ter também um momento de louvor, né? A gente ensaiou lá, fala sobre o milagre. É um milagre que Jesus fez ali naquele casamento e o milagre que Ele faz sim em nossas vidas. Vamos lá? É só o refrão. Eu vou começar. Remove a minha pedra. Chama pelo nome. Minha vida. Hora me chama para fora, ressuscita-me. Isso foi só um ensaio. Agora vamos valendo? Vamos lá? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me chama para fora, amém. Agradecemos pela oportunidade. Vamos lá, amém. Oxe, eu vou com o microfone. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, pelas portas que o Senhor tem aberto. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor por nós. Obrigado, Senhor Deus, porque nós fomos alcançados, ó Deus amado, por este Evangelho. Nós fomos alcançados pelo teu amor. E estamos aqui, Senhor Deus, para te adorar, para te exaltar e bendizer. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos louvores que foram doados. Muito obrigado, Senhor Deus, pela palavra que foi pregada, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que tivemos de mais uma vez estarmos na tua casa. Leva-nos, ó Deus, de volta para casa em paz, guardados debaixo da tua proteção, em nome de Jesus.
E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações seja sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe.